Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem, de saúde principalmente. Venho aqui mais um dia para falar mais um bocadinho dos nossos anjos, dos nossos anjos da guarda, dos anjos que nos protegem cada dia. Deus, quando fez o universo e quando fez cada um de nós, teve sempre a intuição de nos guardar de tudo, não é? E como Ele tinha que tratar de outros assuntos, não mais quem podia ser um anjinho da guarda para tomar conta de nós. E realmente eu gostar muito deste livro e quero partilhar com vós as coisas que eu tenho aprendido. Agora o quarto capítulo vai ser a natureza dos anjos e as suas características. Fiquei impressionada. Ouçam. De acordo com a Bíblia Sagrada, os anjos são bastante diferentes da espécie humana em sua natureza, exceto em dois aspectos fundamentais. Ambos não são eternos, pois foram criados além de terem algo em comum entre si, o livre-arbítrio. Nestes aspectos, as duas naturezas se encontram, pois tanto os anjos como o homem foram criados por Deus com a faculdade da razão. Ou seja, foram criados por Deus, nós e os anjos, e a outra é que temos o livre-arbítrio de escolher. Ambos são seres livres e pensantes. Ambos têm o direito de escolher, tomar decisões, de estabelecer relações lógicas, de julgar, de raciocinar, de compreender, de pensar e de assumir responsabilidades. Lembro-me de quando Lucifer se revoltou e foi mandado para a Terra, trouxe uma terça parte do céu, ou seja, era tudo anjos que se rebelaram com ele. O mais lindo e emocionante em tudo isto, porém, é que ainda há um terceiro aspecto comum entre os anjos e o homem. Ambos são chamados de filhos de Deus. Que bom! Os nossos próprios anjos da guarda são os nossos irmãos. Há, porém, diferenças marcantes entre a natureza dos anjos e a do homem, pois Deus os criou para finalidades diferentes. Vejamos agora algumas das mais destacadas diferenças concernentes, desculpem, mas eu não estava a conseguir ler, à natureza dos anjos e do homem. O homem tem corpo físico, material. Os anjos têm corpo espiritual. O homem é limitado e lento em seus movimentos. Os anjos se movem com incrível velocidade. Deixem-me só vos dizer já. O homem tem corpo físico. O homem vive na terra. E o anjo que vive com Deus tem que ter um corpo espiritual. Não podia ser nunca ter um corpo físico. O homem é limitado e lento, é verdade. Nos nossos movimentos a gente tem limites, não é? Se caminhamos demais, se corremos demais, temos dores. E os anjos se movem com incrível velocidade. Realmente eles... Eu posso estar aqui a pedir, por favor, que alguém me ajude, pois eu tenho noção que rapidamente o meu anjo vem em meu auxílio. O homem... As suas atividades e influências estão circunscritos à Terra, os anjos, porém, a todo o universo. Os anjos têm a capacidade de se apresentar de maneira antropomórfica, isto é, à semelhança de uma pessoa. O homem não tem a capacidade de se transformar num anjo, num espírito. Tanto que, por vezes, nós dizemos que não, aquilo foi Deus. A mim já me aconteceu isso. E eu posso dizer que aquela pessoa que ia à minha frente, naquela situação que aconteceu comigo, aquele senhor veio do nada, como é que eu posso dizer? Não havia nenhum sítio que ele pudesse vir, porque do meu lado direito era a ribanceira, do meu lado esquerdo era a estrada. Não havia sítio nenhum que ele pudesse vir de uma casa, e eu sei que aquele homem era um anjo que me estava a proteger. Tanto que, quando eu olhei e desolhei, eu já não vi o homem. Eu tenho noção que era um anjo. O homem em seus movimentos é interceptado por obstáculos físicos.
Os anjos, ao contrário, atravessam qualquer muralha, qualquer porta, qualquer barreira, enfim, como se nada houvesse à sua frente, pois são espíritos, e é verdade. Se ele tem um corpo espiritual, ele pode passar através de tudo. O homem tem poderes limitados, os anjos têm poderes sobrenaturais. O homem pode-se reproduzir, os anjos, segundo o próprio Cristo, não se podem reproduzir. Enquanto a humanidade pode crescer e se multiplicar indiscriminadamente até encher a Terra, os anjos foram criados de uma vez para sempre, em número específico, considerado conveniente e ideal para os planos de Deus. O homem, no estado atual, é contaminado por enfermidades. Os anjos, por sua vez, não nos constam ser atacados por qualquer tipo de doença ou epidemia. Tão bom saber que quando estivermos no céu com Jesus, vamos ter um corpo espiritual, um corpo sem pecado, um corpo sem doença, um corpo sem dor, tal e qual como os anjos. O homem morre, os anjos não podem morrer. Justamente por estas coisas e por outras mais, o homem é considerado um pouco menor do que os anjos. Deus não podia fazer o homem com uma mentalidade superior ao dos anjos. Nós temos uma mentalidade um pouco menor que os anjos. Os anjos foram feitos à imagem de Deus também, mas com uma imagem superior, com um bocadinho de superior. Porquê? Porque eles são espirituais, eles cuidam de nós todos os dias, por isso eles têm que ter um bocadinho mais de inteligência. Definição do termo. A palavra anjo, do original hebraico malak, que aparece no Antigo Testamento, e do termo grego angelos, usado no Novo Testamento, significa mensageiro e se refere a seres inteligentes, de categoria superior ao homem, de porte nobre, de aparência majestosa e amável, que assistem diante do trono da majestade celestial. De acordo com alguns dicionários bíblicos e tratados teológicos, anjos são entes extraterrestres, celestiais e sobrenaturais, puramente espirituais, dotados de personalidade própria e mais elevados que o homem em dignidade, que não se casam e que atuam como representantes ou mensageiros de Deus para certas tarefas, como a da proteção e cuidado dos seres humanos. Amém por isto. Não fiquem já a pensar, quando se leu aqui, anjos são entes extraterrestres, eles são nossos irmãos, por isso é que diz entes, mas eles não são extraterrestres como aqueles que a gente pensa que andam por aí, né? O que eles querem dizer é que eles, como são seres espirituais, não podem nunca chegar à Terra como chega um ser humano, não é? E a função deles é realmente nos proteger. Um espírito zelador ou mensageiro divino, pertencente a uma ordem de seres espirituais superiores ao homem em poder e inteligência, são os servidores e mensageiros da divindade. Entes espirituais invisíveis. Ao falarmos sobre anjos, muitas indagações vêm à mente das pessoas, e entre elas a pergunta: qual é a sua aparência ou como são os anjos? Os anjos não possuem corpo materializado como nós, porque são seres puramente espirituais, a respeito dos quais lemos na Bíblia Sagrada. Por outro lado, a respeito dos anjos diz: ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros chamas de fogo. Na visão do profeta Ezequiel, logo no primeiro capítulo do seu livro, ele teve visões de Deus e na sua descrição do trono de Deus fala dos seres viventes que nela estavam envolvidos e cujo aspecto era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Numa descrição mais familiar para nós, os anjos envolvidos nesta visão apresentavam-se como espíritos que determinavam os movimentos das rodas
e numa linguagem a mais próxima da realidade que a limitação humana podia permitir, o profeta compara-os a uma grande nuvem de fogo, ao brilho do bronze polido, carvão em brasa, tochas, relâmpagos e estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Enfim, tudo isto para descrever o quão impossível a forma dos anjos do seu estado original, junto ao trono de Deus. Energia super poderosa, enormes bolas de fogo de aparência arrebatadora, circulando e girando numa velocidade incrível, turbilhando no espaço, zigue-zagando à semelhança de relâmpagos. Esses exércitos invisíveis de luz e o poder acompanham os mansos e humildes que creem e aceitam as promessas de Deus. Os anjos são como relâmpagos, por isso é que eles andam sempre a correr de um lado para o outro. Eles nunca param. Eles têm a missão de nos salvar e de nos proteger, de nos cuidar. E por isso eles têm que ser exatamente isto, como dizem assim, tochas de fogo, relâmpagos, sempre a andar de um lado para o outro, porque a missão deles é, através de Deus, nos proteger a cada momento. Ficamos por aqui. Tem continuação, eu vou fazer um novo vídeo, fiquem por aí. Até já então.